Bom, eu sou Carolina Ricardo. O assunto da nossa conversa foi segurança pública, justiça e encarceramento. Acho que foi muito bacana e profunda a conversa, né? E acho que me fez pensar que não tem solução pronta, mas acho que conversando a gente consegue avançar. Então foi muito gostoso e ser ouvida, né? São temas muito duros que muitas vezes não tem espaço para discussão. Então eu me senti aqui também muito acolhida e respeitada nessa conversa de verdade, tá? Não estou falando só para agradar. Enfim, então acho que é isso. Foi um papo muito bacana, profundo e espero que a gente consiga disseminar essas conversas por aí. Oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Quem Somos Nós, que é o Slow Talk semanal sobre tudo que diz respeito à natureza humana, ou pelo menos quase tudo. Não sei se a gente consegue falar tudo, mas bastante. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez esse tempo todo que a gente tem de Quem Somos Nós, 8 anos, vai no quemsomosnós.com.br, que é uma obviedade, e lá tem tudo de todas as plataformas onde a gente está, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify e várias outras, tá? E aí você escolhe. Hoje a gente vai fechar a série que a gente está chamando de temas difíceis, mas necessários. Nós vamos falar sobre um assunto que o Brasil é um dos líderes mundiais, infelizmente, que é encarceramento em massa e segurança pública, obviamente, que está relacionado. Para nos ajudar a entender por que a gente apresenta recordes absurdos nesse sentido, a mestre em Filosofia e em Teoria Geral do Direito pela USP, graduada em Ciências Sociais também pela USP e Direito pela PUC de São Paulo, e que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. Quem é você? Bom, eu sou Carolina Ricardo, eu sou advogada, socióloga e trabalho há muitos anos com segurança pública. Atualmente sou diretora executiva do Instituto Sou da Paz e acho que apaixonada por esse tema, um tema duro, né? Ninguém gosta muito de falar de violência, segurança e polícia, mas é algo que me apaixona. Sou também mãe de 2 crianças lindas, da Letícia e do Gael, e é isso. Tá, vamos voltar então. Por que você escolheu esse tema para ser o tema da tua vida, vai de trabalho, né? Não o tema de tudo, mas me conta um pouquinho adolescência, o que aconteceu, se teve alguma coisa, não teve nada, foi sem querer, porque muitas vezes acontece sem querer. Conta um pouquinho a tua trajetória até chegar no tema. Eu acho, talvez eu diria que, eu não sei se eu escolhi segurança pública ou se a segurança pública me escolheu, né? Mas na minha, enfim, né? Desde criança, sempre fui uma pessoa muito inquieta em relação às desigualdades sociais e às injustiças. Então, sempre isso me incomodava muito, né? E eu fiz a minha trajetória de formação, a graduação, eu fui estudar direito e ciências sociais, né? Eram 2 formações que se complementavam muito, que davam uma visão da estrutura do Estado, né, da democracia e das injustiças. E aí, na faculdade, eu me encantei por direitos humanos, né? Eu vi que na faculdade de Direito tinha uma coisa que me mobilizava, que era essa discussão desses direitos, que na verdade são direitos de todos nós, que hoje, inclusive, são muito mal interpretados. As pessoas costumam dizer que direitos humanos são direitos de bandidos, quando na verdade são direitos de todos nós, né? E que tinha uma construção gigantesca por trás, histórica, de gente que trabalhava, advogados, militantes, organizações sociais. E eu me encantei com aquilo e comecei a trabalhar com direitos humanos. Fui assistente de uma professora, a professora Flávia Pelvezan, e comecei a trabalhar com isso. E fui fazer um estágio na Defensoria Pública, hoje Defensoria Pública, na época era Procuradoria-Geral do Estado, de assistência judiciária, para pessoas que não tinham condições de pagar um advogado. E ali eu fui vendo o papel da justiça, a desigualdade na prática, o quanto uma prática judicial pode atrapalhar ou pode ajudar uma pessoa a ter um direito garantido, né? E com as ciências sociais dando um nó na cabeça, porque as ciências sociais critica, destrói tudo, né? Tudo que você tem como verdade.
E aí eu fui seguindo esse caminho e comecei a trabalhar fazer pesquisa com direitos humanos e tal, até que eu fui procurar trabalho e encontrei uma vaga numa organização, uma ONG, em São Paulo, que se chamava Instituto São Paulo contra a Violência, e fiz a entrevista e fui chamada para um trabalho periódico ali por um período, né? E aí foi incrível, porque foi um trabalho para montar, no Brasil a segurança pública é entendida como coisa de polícia, né? Polícia é do Estado, né? Você tem o governo federal, a prefeitura e o Estado, e tinha as prefeituras na época, isso foi em 2001, né? E os prefeitos, eles já fazem muita coisa pela segurança pública, né? Eles sempre ajudavam a polícia, pagavam viatura, gasolina para a polícia, só que eles não tinham espaço de participação da política. E lá no Instituto São Paulo contra a Violência, a gente estava justamente construindo um fórum de prefeitos na região metropolitana de São Paulo, para organizar e fortalecer esses prefeitos como interlocutores de segurança pública, né? Como gente que não só pagava a gasolina da viatura, mas podia palpitar na política. E aí eu fui me encantando com isso. Eu tive um chefe, o Paulo Mesquita, um cientista político, uma das pessoas mais competentes e generosas que eu já conhecia. Eu fui me envolvendo com isso e quando eu vi, eu fui picada pela segurança pública, e estou até hoje, enfim, né, toda a minha trajetória profissional, sempre trabalhando com essa questão, como é que a gente garante segurança, como é que a gente trabalha a polícia, como é que a gente trabalha o sistema prisional, porque é um serviço para todo mundo, né, tem que garantir para mim, para você, para quem mora na periferia, para o branco, para o negro, e ele é muito desigual ainda hoje, né, então tem muito trabalho para fazer. E aí eu me encantei, é um campo difícil, se você não é policial, se você não é ator do sistema, muitas vezes você é deslegitimado, as pessoas vão dizer, o que você veio falar? Você nunca pegou numa arma, nunca andou de viatura? E esse desafio também sempre me mobilizou, porque eu dizia justamente porque eu não sou uma igual, eu estou de outro lugar, é que eu posso construir com vocês uma segurança pública. Então, todos esses desafios, eles sempre me encantaram muito e foram me motivando aí, me fizeram ficar nesse campo árduo, mas muito encantador aí, praticamente toda a minha vida profissional. Vamos voltar lá. Os direitos humanos é a base daquilo que você faz, né, no final. Uhum. E esses direitos humanos é uma coisa construída, né? Uhum. Ou seja, eles não são direitos divinos, são direitos humanos, construídos pelos humanos para os humanos, né? Vamos falar um pouquinho dessa construção, que eu acho que ajuda um pouco a gente entender. E tem uma segunda coisa, que outro dia eu estava lendo sobre o Dom João VI, que ele que fez a Polícia Militar, né, no Brasil, ele que criou. E a Polícia Militar foi criada para reprimir os escravos. E talvez essa é a origem, pelo menos eu estava lendo isso, não sei se é verdade ou não, parece verdade, eu li num lugar sério. Eu também queria entender se esse DNA da Polícia Militar é o que influencia até hoje, de repente, o olhar. Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouco de direitos humanos, né? E eu acho muito importante essa discussão, porque hoje, né, quando a gente escuta direitos humanos, boa parte das pessoas já tem uma ojeriza, né, uma coisa de dizer, lá vem esse pessoal dos direitos humanos, né? Não, e ainda tem aquela frasezinha, não, é os humanos direitos, e não, exatamente, né, e muito estigmatizada, né, quando, na verdade, a história dos direitos humanos é uma história muito bela, que é a história do Estado moderno civilizado, né? Então, você tem aí diferentes gerações de direitos, né? Os direitos civis, enfim, numa época em que o Estado era absoluto e as pessoas não tinham liberdade, e foi preciso construir a ideia de que o Estado não podia tudo, que eu, como indivíduo, tenho o direito de me locomover, de fazer escolhas sobre a minha própria vida, né? Depois, num segundo momento, a necessidade de que o Estado também passasse a prover bens e serviços, né? Quer dizer, uma vez que você conquista, claro que não é tudo tão fragmentado, mas que você conquista esses direitos individuais, a liberdade de livre comércio e uma série de outras liberdades, a necessidade do Estado também ajudar e contribuir para que as pessoas se desenvolvessem, e aí vem os direitos sociais, né, que são as políticas públicas tão caras, né? Então, como é que você provê saúde? Não precisa ser só o Estado, mas tem um tanto que é do Estado, e isso garantiu o crescimento, o desenvolvimento dos países e da condição de vida das pessoas, e depois uma terceira geração de direitos, que são os direitos difusos, que são esses
menos concretos, né? Por exemplo, o meio ambiente, a cultura, né? E tudo isso diz respeito à nossa vida, dia a dia, né? Se eu sou uma pessoa e eu quero andar na rua e eu vou pegar um ônibus no ponto de ônibus, eu estou falando de direitos humanos, eu quero me sentir livre e segura para estar sentadinha ali no ponto de ônibus com meu celular e tudo bem, né? Não ser assaltada, né? Exatamente, não ser assaltada, né? Se eu sou uma pessoa que, enfim, sou pobre, eu preciso ter condições de garantir que meu filho tem escola, né? Porque eu preciso dar condição mínima de, se não igualdade, de pelo menos condições para ele concorrer no mundo, né? Então, que escola é essa? O poder público precisa oferecer uma escola pública de qualidade, né? Então, os direitos humanos, diferente disso que a gente imagina, ele é o nosso dia a dia, né? De uma sociedade democrática que garanta a nossa liberdade e o direito das pessoas se desenvolverem plenamente, né? Eu acho que essa é a beleza dele. E o que eu acho que complicou é que, ao longo dos anos, quer dizer, você tem grupos específicos que não acessam esses direitos, cuja representação de direitos humanos ficou muito vinculada a esses grupos, né? Então, se eu digo de uma pessoa pobre, uma pessoa que mora numa região vulnerável da cidade, ela precisa ter os seus direitos garantidos. Mas a gente fala de pessoas presas, de pessoas que, enfim, cometem crime, né? Essas pessoas também têm direitos e direitos humanos, assim como um policial também tem direito. E acho que todo o movimento de direitos humanos se fortaleceu como militância, muito olhando para grupos específicos que merecem e precisam dessa defesa, mas que são grupos que a sociedade, de uma forma geral, entende que não são tão detentores assim de direitos, e as pessoas começaram a atrelar a ideia de direitos humanos a essa luta, né, do direito das pessoas presas, que é parte dos direitos humanos, mas não é só isso. E aí as pessoas entendem que direitos humanos é direitos de bandidos. É também. Só que isso gera uma visão muito negativa das pessoas, né, pelos direitos humanos, e quem, de uma forma, não acredita na ideia de direitos humanos, alimenta essa visão, né? Então é muito comum você ver políticos extremamente autoritários e que tem uma visão de segurança pública de pedra, porrada e bomba, dizendo, aí vem os direitos humanos, a narrativa de policiais, dizendo que direitos humanos atrapalham o trabalho policial, como se direitos humanos fosse algo ruim e só para controlar a atividade de determinados grupos. Então, acho que a gente precisa tem uma questão narrativa hoje na nossa sociedade que não ajuda os direitos humanos como um conjunto de direitos de todo mundo se fortalecerem, né? É que tem um pressuposto de que tem gente que tem direitos e tem gente que não tem, não é isso? A base desse raciocínio é, não, se você errou, seja lá o crime, então você não tem direito, tá certo? E tem gente que acha que, bom, eu posso ter direitos, mas ele não é isso? Uhum. Exatamente, eu acho que tem um olhar para esse desbalanço mesmo, como você traz, né? Então, enquanto eu, cidadão trabalhador, que sempre caminho dentro dos parâmetros, estou aqui ralando para conseguir o que eu preciso, o cara que entortou, né, que saiu da linha, que cometeu um crime, tem gente olhando para ele, gritando que essa pessoa tem direitos, tem uma desigualdade, né? Assim, eu acho que é isso, e isso gera, e tem uma outra história que eu acho que é, sobretudo quando a gente fala de instituições de uso da força, as polícias, né, que no Brasil tem, e eu vou fazer a ponte, né, com a tua outra reflexão, mas que no Brasil tem o uso da violência como forma predominante, não predominante, mas forma forte de atuar, de não aceitar nenhum controle social, de nenhum limite, de nenhum questionamento por parte da sociedade, né? E aí dizer que direitos humanos significam questionamento, isso atrapalha a atividade policial. Então, também tem uma visão da própria polícia sobre ela mesma, que ajuda a deixar os direitos humanos com essa cara negativa, né? E aí acho que um pouco sobre a sua pergunta, né, quer dizer, a gente tem sim, enfim, na história do surgimento das polícias no Brasil, existe essa relação com a criminalização da negritude, né, da manifestação negra na origem pós-escravidão, mas eu gosto muito, talvez, de fazer essa discussão olhando para a polícia hoje, né, assim, a gente tem, claro que existe uma construção por trás, mas muita coisa aconteceu, né, inclusive uma ditadura no meio do caminho, a gente tem polícias, a gente tem uma miríade de polícias no Brasil, acho que isso é importante de dizer, a gente tem em cada estado pelo menos uma polícia militar, que é aquela polícia que faz o patrulhamento, e a polícia civil, a polícia federal, que é nacional, a polícia rodoviária federal e guardas municipais, né, então são muitas polícias,
E, de fato, quando a gente olha a atuação dessas instituições, a gente percebe esse viés racial, né? Assim, a gente ainda direciona o nosso aparato de segurança e acaba punindo mais e indo atrás das pessoas negras. Isso por quê, né? De fato, a gente tem um racismo estrutural no Brasil, então a gente tem muita desigualdade, né? Grupos mais vulneráveis compostos por pessoas negras, e a polícia tem uma lógica de atuar que é uma lógica pouco inteligente, eu diria, né? A gente hoje no Brasil, você privilegia o trabalho que tira da rua aquele pequeno crime, aquele crime que está acontecendo ali na esquina, um pequeno tráfico de drogas, um crime em flagrante ali, um furto, um roubo que não é tão grave, embora todos eles sejam crimes e precisam ser responsabilizados, mas é mais fácil, porque você precisa de uma polícia patrulhando, uma chamada para o 90, dizendo, tem alguém fazendo alguma coisa suspeita, e aí a polícia militar vai lá e faz uma prisão. Essa é a prisão que a gente chama, entre aspas, de má qualidade, porque é um crime pequeno, é um crime leve, enquanto aquele crime mais grave, né, o homicídio, que é a morte violenta, a criminalidade organizada aqui em cima, né, o cabeça das organizações criminais, o crime financeiro, que são crimes graves, que demandam inteligência, investigação, eles não são priorizados, né? Então, porque esse crime precisa... Porque acho que tem duas razões, né? Primeiro, porque é mais fácil atuar dessa outra forma, né? Então, o Brasil tem um jeito de fazer segurança pública que se baseia muito no trabalho da Polícia Militar, e o trabalho da Polícia Militar é esse que fica na rua, é o que dá resultado rápido, porque você vai lá, tirou de circulação 2 ou 3, garantiu a sensação de segurança de determinado bairro, porque tirou aquele cara que eu estava achando meio esquisito, porque você consegue contabilizar, prestar contas, um governador pode dizer, olha, eu fiz tantas prisões em flagrante, eu fiz tantas abordagens policiais, etc. E porque todo mundo chama a polícia militar, porque ao mesmo tempo ela é muito necessária, ela é o serviço que chega primeiro, né? E o investimento em investigação, ele é mais demorado, ele pressupõe um olhar para a polícia civil, uma integração entre as polícias, nem sempre ele dá resultados de curto prazo, né? E a gente tem um modelo policial que não ajuda essa cooperação, né? Para ter boas investigações, a gente precisa trabalhar cooperando, polícia civil junto com polícia militar, com a polícia federal, com o COAF, isso dá trabalho, e a gente não tem no Brasil muito essa estrutura, esse acúmulo de trabalho integrado, né? E ele é de mais longo prazo. Então, a gente vive segurança pública muito nessa lógica do imediato. Assim, tem um crime bárbaro, alguma coisa acontecendo, vamos dar a resposta agora. E aí é muito mais fácil essa lógica que se baseia na polícia militar e no crime em flagrante. E isso é muito pouco sustentável, porque você gasta muito recurso público, você prende muita gente, né? E você fica enxugando gelo, porque o crime grave, o fato gerador mais grave, né? Por exemplo, no caso de uma quadrilha de crime organizado, de tráfico de drogas, né? Você vai atacar quem está ali vendendo no varejo, que precisa sim ser responsabilizado, não acho que não se trata disso, mas tem outras formas. E o que vai acontecer? Eles saem de circulação, vão sendo substituídos. E vem outro, né? E a gente, enquanto sociedade, meio que se satisfaz com isso, porque o que a gente quer é que o problema suma da nossa frente, né? Se tem um problema de violência, de crime, alguém que me dá medo, e acho que isso é muito complicado, porque além de gerar injustiças, é muito ineficiente, né? E temos poucos governantes e gestores e políticos que comprem a briga e digam, eu vou investir no longo prazo, né? Eu não vou dar uma resposta populista para te agradar, porque você está com medo, e é óbvio, as pessoas têm medo, mas né, que diga assim, olha, eu vou também tirar de circulação, vou garantir a sua sensação de segurança um pouco, mas tem uma coisa aqui de bastidor que não vai ter resultado tão já. Né, eu vou investir nas estruturas das polícias civis, vou fazer um trabalho de integração entre elas, vou cobrar as minhas polícias, vou chamar o judiciário, o Ministério Público, vou investir no meu sistema prisional. Pensa, já viu algum político que se elegendo ou como pauta eleitoral dizendo assim, eu vou investir no sistema prisional, eu vou construir vaga, mas eu também vou investir nos profissionais. Não vai, né? Assim, vai falar ainda moleza para preso, moleza para bandido. Pois agora se eu disser rota na rua, ou vamos para cima, bandido bom é bandido morto, aí dá certo, né? Então, tem uma visão, exatamente. Então, tudo isso
faz com que a gente não tenha um investimento sólido em segurança pública e a gente viva, e agora tá bom, agora aumentou uma pena, tem um crime novo que tem uma pena grande, tem um policial ali que prendeu o fulaninho da minha esquina, dá uma paz. Até o próximo medo, né? E a gente vai vivendo de espasmos, de sopetões na segurança pública, né? Posso voltar um pouquinho? Voltar Claro. no sentido, a gente tem várias polícias. Por quê? Olha, Né? Qual é a ideia de ter várias polícias? Pois é, olha, Celso, acho que essa é uma excelente pergunta, e a gente também se faz. Enfim, eu arriscaria dizer que a gente tem muitas polícias diz respeito, né, a um excesso de corporativismo que perdura e que pauta ainda as nossas instituições policiais, né? Então, uma disputa de poder, né? Então, enfim, né, a gente chegou no momento, a Constituição Federal, enfim, né, de 88, ela formalizou esse modelo, uma polícia faz metade do trabalho e a outra faz a outra metade, a gente fala que é a jabuticaba brasileira, né? E hoje a gente não consegue escapar dessa cilada, né? Assim, então, a gente tem... e é legítimo que as polícias reivindiquem seus direitos, os seus, né, as melhorias para as suas instituições, mas há muita disputa de poder, disputa de protagonismo, né? Então, existe uma disputa entre polícia civil e militar por quem investiga, então a polícia militar querendo fazer novas investigações. Por outro lado, é importante otimizar o sistema e, eventualmente, a polícia militar pode fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência para um crime mais simples, né, que chama, tem até o nome, agora me fugiu, né, isso é algo que fazer esse registro do crime é da Polícia Civil, mas a Polícia Militar poderia fazer para facilitar o trabalho, mas aí entra numa disputa corporativa, porque a Polícia Militar quer mais poder, a Polícia Civil não quer abrir mão disso, e você não consegue fazer uma discussão racional sobre o sistema. Depois vem as guardas municipais, que estão aí reivindicando mudanças para que elas possam ser novas polícias, né? Então, eu acho que tem hoje muito... O que pauta a segurança pública é essa disputa corporativa, né? E quando a gente olha, por exemplo, a gente faz algumas análises sobre os perfis de políticos e parlamentares, e a gente começa a ver um aumento de parlamentares delegado, policiais, coronel, assim, não sei o quê. Não tem nenhum problema, todas as categorias claro, podem se candidatar, mas assim, tem que ter regras, esse acho que é um ponto, e quando a gente olha a pauta, o que se discute, tudo, são basicamente questões corporativas. Então, assim, anistia para o cara que fez uma greve ilegal, questões salariais, questões de carreira, né, que são importantes, mas veja, isso é levado para o Congresso, e essa acaba sendo a pauta da segurança pública. Você tem pouca discussão estrutural. Será que a gente precisaria ter uma reforma no modelo policial brasileiro? Em vez de ter 2 polícias em cada estado, uma só, que fizesse todo esse trabalho, que a gente fala de ciclo completo, que a mesma polícia que fizesse o patrulhamento na rua fosse a que estivesse fazendo a investigação? A maioria dos países é assim. Mas essa discussão ela acaba ficando interditada, porque o que pauta são esses interesses corporativos, né? E eu acho que isso acaba sendo muito ruim, porque deixamos de olhar os resultados, o que a gente quer com a segurança pública, né? Como é que a gente entrega resultados para a sociedade, diminui o crime, garante segurança para todas as pessoas, discute formação nas polícias, vamos enfrentar os vieses, a questão racial, a questão do machismo nas atuações também de segurança pública, porque esse é outro problema. Então, eu acho que a gente está nessa sinuca de bico, né, com essas várias polícias, e aí é fruto de uma construção histórica, de acomodação históricas, né, de como a coisa veio, e sem nenhuma condição de dar esse passo, porque hoje é tão forte esse corporativismo que a gente não consegue avançar em reformas mais estruturais também, né. Uma unificação de polícia que seria o ideal, como você falou, assim... Eu não sabia, acho que a maioria não sabia que isso é uma exceção, né? É isso nos países. A maioria é uma polícia única que faz o trabalho do começo até o fim. Exatamente. Às vezes até tem mais de uma polícia, mas é a mesma polícia que faz todo o trabalho, né? E uma discussão que a gente acha muito relevante para o Brasil
se a gente pode até ter mais de uma polícia, né? Não precisa, os Estados Unidos tem muitas polícias, né? Você tem uma série de polícias municipais, não tem, mas elas são elas quem fazem o trabalho completo, né? E isso gera muito mais colaboração, menos competição. Então, aqui no Brasil, se discute muito, não necessariamente uma unificação, porque às vezes não pensar em unificar uma polícia civil e militar, mas ter polícias diferentes até, pode ser por território, uma polícia que atue num estado, numa região, na capital, ou por tipo de crime, uma que atue com crimes mais leves, outras com crimes mais complexos, mas que faça o trabalho do começo ao fim, né, que prenda quem está na rua, que precisa ser preso, que faça a investigação, que registre os dados, faça estatística criminal, tudo isso numa única instituição é muito mais, funciona muito mais. É lógico, né? É uma lógica até um pouco simples, né? Não precisa ser muito complexo, entender muito para saber que é mais fácil do que ficar passando a bola de um para o outro e tal. Mas isso, como você diz, é uma construção histórica que foi acontecendo aqui no país, etc. E hoje a gente tem impedimentos bastante grandes para chegar numa unificação. Você acha que alguém propor uma unificação de polícias hoje, uma pessoa que não tem a menor chance de conseguir fazer isso, é isso, né? Pois é, exatamente. A gente até teve, em 2013, quando, enfim, né, o Brasil teve aquelas manifestações históricas, né, e que teve muita discussão, atuação da polícia, muita queixa de violência policial, da atuação das polícias nos protestos. A gente até teve no Congresso alguns projetos de emenda constitucional para mudar o modelo policial, e eu acho que foi um ano em que houve uma discussão sobre modelo de polícia. Entrou em voga a questão da desmilitarização, de ciclo completo, mas isso não foi adiante, e eu acho que hoje, dada a conjuntura do país, não tem espaço, e eu nem acho que é estratégico fazer essa discussão, porque isso dificilmente vai caminhar, né, dada todas as prioridades do país, o que está em jogo, o perfil do nosso governo, do nosso Congresso, e o que a gente precisa é trabalhar com o modelo que a gente tem hoje, porque também dá para integrar, mesmo que não haja essa unificação, né? Mas aí a gente precisa ter bons governadores, bons secretários, que banquem fazer um trabalho que integre as polícias, que unifique as estratégias, né? Então dá para melhorar mesmo sem a reforma, e hoje uma reforma que não teria nenhum espaço de caminhar, é impossível. Agora, tentando depreender do que você estava falando, assim, o Brasil é um dos países que mais encarcera pessoas, não é isso? Acho que é segundo ou terceiro no mundo, eu não tenho muita certeza, você deve saber 10 vezes melhor que eu. Parece que essa ideia, então, de prender é uma ideia meio de enxugar gelo, como você falou, né, de ficar prendendo para mostrar números de prender, e não tem funcionado. O Brasil é um país violentíssimo, né, as pessoas, um dos mais violentos do mundo, se não o mais, talvez. Então não funciona, tá claro que não funciona, mesmo assim a gente insiste nisso, né? A gente vem insistindo num tipo de segurança pública, de visão de segurança pública, prender, 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 e aí coloca, sei lá, 40 caras lá dentro de uma cela que seria para 2, não é isso? Pode acontecer qualquer tipo de coisa que a gente pode imaginar numa situação dessa, fora que muita gente ainda coloca que a maneira que a gente faz é que a gente fica treinando novos bandidos, né? Assim, o cara que roubou um chiclete vai aprender a fazer coisas muito mais complexas e vai ficar amarrado, né? Dentro de porque o cara vai precisar de proteção lá então ele vai ter que se ligar a alguém ali mais poderoso, etc. Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado, é isso? Bom, vamos lá, né? Nossa, não, eu sou, enfim, eu sou muito crítica, mas eu acho que a gente tem caminhos e tem coisas boas que estão sendo feitas, mas eu acho que, assim, nesse quadro que você pintou, de fato, a coisa é muito complicada, né? O Brasil aí tem oscilado entre a terceira e a quarta posição em relação à população carcerária, né, em números absolutos, aí mais de 720 mil pessoas presas, e o crescimento é brutal ao longo dos anos, né? E eu acho que é isso, quando a gente pensa assim, crime e violência, a única resposta que... Né, pensa você, se alguém te perguntar assim, Celso, tem um crime, aconteceu, o que você acha que tem que ser feito? O que passa na sua cabeça, se esse cara tem que ser punido, ele tem que ser preso.
para qualquer pessoa, porque a única coisa que a gente conhece, eu, cidadão, o policial, no nosso repertório, no nosso imaginário, é a prisão, né? Então, tem sido assim há anos, né? E eu não acho que a prisão não precise ser e não deva ser usada. Ela é um recurso, de fato, para determinados crimes, a gente precisa aprender. O cara assassinou, o cara fez um crime bárbaro, o cara tem foi um mentor de uma estrutura de criminalidade organizada, etc., mas não para tudo. Eu gosto do exemplo assim, a gente usa remédio, tarja preta, para dor de cabeça, entendeu? Então, assim, a gente usa o mesmo remédio para tratar todos os tipos de doença, vai dar errado, entendeu? Não tem tarja preta para todo mundo, é caro, ele é agressivo, né? E é um pouco isso que a gente faz com a prisão, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, pensar como é que a gente tem que prender, quem a gente tem que prender no Brasil, e direcionar para isso, né? Então, assim, a gente, por exemplo, prende muito, mas só... Mas não é a lei? Não é a lei. Não é a lei. Mas não é a lei, o cara roubou, tem que ir preso? Então, esse é outro mito, né? Não Na verdade, tipificado assim? Não, porque assim, lei a gente tem muito. A gente tem muita lei no Brasil. Muita lei estabelecendo tudo, quase tudo que a gente... Isso. Muita coisa do que a gente faz já é crime. O problema é quem tira a lei do papel e faz a lei ser aplicada. É esse o ponto. Então, assim, a gente pode ter a lei que for. Se a gente não tiver uma estrutura que atue direito, né, a gente não vai funcionar. Então, só para eu completar o raciocínio, né? Então, a gente tem lei lá. Então, do mesmo jeito, a lei diz que é crime, que tem que ser preso, ou que tem que, né, quem rouba, quem furta, quem trafica drogas, e quem mata, né? Tudo isso está escrito na lei. Então, a gente precisa que as polícias atuem, né? Só que é isso, assim, a gente faz o quê? A gente atua menos para prender quem comete homicídio, quem mata. Só 10% 11% da população prisional é de homicida. É claro, o número é menor, é muito menor o número de pessoas assassinadas do que, sei lá, pessoas que são autores de assassinos do que tráfico de drogas, mas ainda assim é um percentual muito baixo. Então, o que a gente faz? De novo, volta àquilo que a gente falou no começo, a gente fica atrás daquilo que é mais fácil. Então, eu encho as nossas cadeias com um pequeno traficante, o cara que está traficando uma pequena quantidade de drogas. Eu não acho que esse cara não precise ser responsabilizado hoje, né? Ele precisa, mas ele não precisa ir preso. E aí você gasta esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, você, né, explode o nosso sistema prisional, você recruta a gente para o crime organizado, porque hoje, de uma forma geral, o sistema prisional está na mão do crime e não na mão do Estado, né? E, de novo, o cabeça fica aqui fora. Então, as leis, elas estão aí. O que a gente precisa é inverter a prioridade do nosso sistema, das nossas polícias, né? Então, e investir em outras formas de punição também. Né, a gente tem penas alternativas, por exemplo, que todo mundo acha que a pena alternativa é impunidade, o cara tem que dar uma cesta básica, né? Você tem uma série de outras medidas que tem a ver, sim, com uma cesta básica, com pagamento de multa, investir mais em penas que peguem no bolso das pessoas quando a pessoa tem recurso, porque a gente não precisa aprender, e às vezes isso é mais eficiente do que a questão da cesta básica, ou uma prestação de serviço à comunidade, né? Tem um monte de outras coisas que pode ajudar aquela pessoa que cometeu um crime que não precisaria ir para a cadeia, até voltar para uma outra vida, até romper a trajetória criminal. Então, eu acho que tem uma questão de escolha no nosso país também, né? E as leis, elas já existem. O que acontece quando acontece um crime grave, você sempre vai discutir a impunidade, então vamos mudar e criar uma pena mais dura para isso. Eu até acho que para alguns crimes a gente pode endurecer a pena, mas antes, vamos testar? Vamos ver se as pessoas que são pegas cometendo aquele crime, se elas são investigadas, se elas vão presas, se elas ficam presas. Vamos ver se o sistema consegue operar aquela lei. Então, não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas é que eu acho que tem uma discussão que antes da gente ficar falando só de lei, vamos olhar para o trabalho das nossas polícias e da nossa justiça. Eu acho que essa questão da lei, do mito, né, e da lei de que vamos então aumentar a pena e fazer uma lei mais dura, quando na verdade... lei dura ou lei branda, a gente precisa de gente aplicando. E aí você tem as polícias, você tem o judiciário, o sistema de justiça que precisa ser mais rápido, precisa dar respostas mais céleres, porque esse tempo sem resposta também gera essa sensação de impunidade. E do mesmo jeito que eu falei que as polícias são muito
disfuncionais, são duas que não conversam muito, com o judiciário também, né? É uma caixa fechada, muito pouco transparente, então tem problemas aí. E eu acho que tem uma estratégia que é muito fácil a gente gritar, vamos aumentar a pena, vamos criar um novo crime. As pessoas se satisfazem com isso. Então, é um recurso, inclusive, dos políticos, de dizer assim, vamos aumentar a pena. E aí vai todo mundo falar, quando o problema está em outro lugar. Então, assim, nós, como cidadãos e cidadãs, a gente precisa olhar como é que a polícia está trabalhando, quem que ela está prendendo, tem outra, como é que está a pena alternativa na sua cidade, né? Tem que ter, porque não dá para achar que a gente vai botar todo mundo dentro de uma prisão. Né? Aquele moleque que roubou, que furtou, ele precisa de uma segunda chance, né? É parte do Estado, não é um crime tão grave. Precisa cuidar disso, porque senão é insustentável. E a gente achar que vai botar todo mundo dentro de uma prisão, vai acontecer o que já tem acontecido. As prisões vão explodir, a gente vai ficar refém desse sistema prisional. O crime organizado é quem domina as estruturas, né? Então, talvez, assim, o que você disse, a gente está fazendo, se não tudo errado, quase tudo errado. Bastante errado. Exatamente. Mas tem uma coisa, você estava falando da pena, e me ocorreu uma coisa assim, a ideia de pena é uma ideia, vou chamar católica, assim, né? Ou seja, tem que doer, né? Você tem que ficar, você tem que se arrepender, você tem que doer, é uma punição, tá certo? Em punição sem dor, então, por isso eu não estou justificando, estou tentando compreender a ideia de que, bom, então quanto pior, se eu aumentar a pena, se vai doer mais, então a pessoa não vai fazer, né? Talvez exista esse raciocínio que vem dessa ideia de que, não, eu preciso precisa chicotear bastante para que a pessoa não faça. Não está dando certo, né? Por tudo isso que você está falando, não está funcionando. Nós não estamos virando um país mais tranquilo, mais seguro e etc., por causa disso. E a violência em si, ela tem razões que não são... que são razões mais antigas ou em outros lugares também, né? Certo? A ausência do Estado em vários lugares, e aí quem acaba fazendo o papel do Estado são as organizações criminosas e etc. Então, a violência também é fácil também quando você fala assim, não, a culpa é desse cara aqui que assaltou, né? Uhum. Não que a culpa só é da sociedade, isso é uma bobagem também, né? Não é isso, mas assim, acho que simplifica, né? Então você fala assim, se eu pegar esse cara e eu castigar muito ele, isso vai me aliviar o coração, entendeu? Porque primeiro eu não preciso assumir responsabilidade pelo que está acontecendo, e segundo, é isso mesmo, né? Nós estamos todos redimidos, né? Assim, que a gente usa como bode expiatório esse pessoal, pelo menos me dá essa sensação. Eu acho que você traz um ponto super interessante para a discussão, que é nós, como pessoas, seres humanos, a gente tem, acho que tem esse lugar, né, da quase coisa religiosa, da culpa e da punição, etc., né, de um sentimento de vingança. Então, se acontece algo com um dos meus, eu quero me vingar, né, isso é humano. Agora, a questão é como é que a gente separa, já que a gente vive em estados, em países, com governos, esse meu desejo, que é quase animal, de querer me vingar, do que cabe o Estado fazer, né? Então, assim, é legítimo esse desejo de vingança como cidadão, mas o Estado, ele está aí justamente para mediar essas coisas, porque senão a gente ia se matar muito mais do que já se mata, né? É isso. Então, a gente precisa separar um pouco, né, os parâmetros e não dá para exigir das pessoas que elas não sintam, elas não desejem, né, elas não queiram, mas o Estado precisa organizar isso, né? E o que acontece é que muitos dos representantes que estão lá, sejam os parlamentares, sejam gestores, chefes de polícia, eles alimentam essa lógica, né? É claro que eles também são pessoas, mas assim, a gente precisa, no campo da segurança pública e da justiça, sempre dizer, olha, o Estado está aqui para civilizar essa relação, que ela ou tem esse cunho religioso, ou esse cunho mais animalesco, né? É para isso que existe. Então, é legítimo e é normal que o cidadão queira isso, mas a gente
gente precisa do Estado. E cabe ao Estado também mostrar que dá para punir e responsabilizar de um outro jeito, porque na construção da ideia de pena, na construção moderna, iluminista, enfim, é claro que é uma contradição, mas assim, a pena, ela na construção histórica, ela deixa de ser algo para punir, né, meramente, mas tem uma coisa de ressocializar, de dar uma segunda chance, que é muito contraditório, né? Você pensar numa prisão e achar que quem está lá dentro vai, de fato, ter condição de se ressocializar, mas há recursos... Na Suécia, não, na Suécia eu quero ser preso na Suécia. Pois mas há caminhos, né? Assim, não é impossível. É o que eu quero dizer, é claro, temos muito a caminhar, né? Mas a gente não acredita nisso, né? E a outra coisa que de novo, a gente investiu muito pouco no país em outras formas de punição, né? Você pode criar, por exemplo, a gente trabalha muito com adolescente que comete infração, né? Adolescente autor de ato infracional, que é outro sistema, não é o sistema penal. Tem uma série de medidas, tem prestação de serviço da comunidade, liberdade assistida, que você não trancafia esse jovem, né, numa fundação casa, mas você tem condição de trabalhar, porque justamente dialoga com aquilo que você falou. Não é uma coisa que é só social e nem só individual, é uma mistura, mas tem uma dimensão social por trás que não dá para negar. Né? Quando a gente olha o perfil, por exemplo, de adolescentes que cometem esses atos infracionais, tem um perfil de situação socioeconômica muito baixa, de um histórico, de fator de risco, de uma relação complicada com a escola, de questões familiares. Já houve uma série de violações anteriores, de não acesso a direitos, que dificulta muito as escolhas, né? E aí tem uma escolha que se oferece ali, uma escolha criminal, que é uma escolha também, então tem algo do indivíduo, também não acho que é só a sociedade que cria, tem uma coisa que precisa ser olhada individualmente, mas a gente precisa combinar essas coisas, né? E quando a gente está no momento que não agravou tanto, a gente tem a oportunidade, como sociedade, de resgatar, de dar uma segunda chance para por exemplo, para esse menino, né? E a gente não faz isso, a gente continua olhando e querendo que ele se exploda, que suma da minha frente, que seja punido, né? Então, também, se a gente tivesse exemplos diferentes, né, como isso que eu te falei, da medida em meio aberto, da liberdade assistida que funcionasse, que esse menino conseguisse ter um acompanhamento na escola bacana, né, um acompanhamento para sua família, é trabalhoso, né? Mas você conseguiria, numericamente não é tão grande assim, você consegue, como Estado, recuperar e dar uma segunda chance, né? Então, a gente tem poucas experiências assim, e as pessoas também não acreditam, porque elas só vivenciam a prisão. Por isso que eu acho que a gente tem que investir, eu acredito muito em boas práticas, ainda que não seja algo estrutural, em projetos piloto, que a gente teste, que a gente mostre, tem um grupo ali numa determinada região da cidade com que a gente trabalhou, que deu certo, porque a gente vai mostrando que é possível, né? E aí você vai plantando a sementinha até para que as pessoas peçam outra coisa, elas digam, puxa, não preciso só querer que encarcere, querer me vingar, tem um caminho, porque essa pessoa tem uma história, ela não está ali só porque ela quis, né? Mas é muito mais difícil, não é uma resposta simples, e aí a gente volta àquela questão política que os nossos representantes não estão, talvez, dispostos a comprar essas brigas, a acolher um fruto que não é tão imediato, né? Vai ter um oponente que vai jogar e vai dizer, esse aí é um frouxo, ele está liberando... E aí a gente cai de novo nessa sinuca de bico. Por isso que talvez o caminho seja a gente, como cidadão, como sociedade, a gente cobrar outras coisas dos nossos políticos, sabe? Não aceita mais, assim, o cara que vai te prometer, eu vou prender todo mundo, vou dar arma para todo mundo, a polícia vai poder matar, e assim a gente vai... É o que a gente vem fazendo, meu amigo, desde sempre, ó. Não resolveu o seu problema. E aí você tem que ter exemplos para dar e, como cidadão, pedir diferente, pedir outras coisas dos políticos, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Mas para chegar nisso, a sociedade tem que ter um grau de estudo, de saúde, etc., para poder de verdade compreender dessa maneira, né? Porque também acho que tem uma questão de compreensão, não é? De que existem outras maneiras, de que é possível fazer de outra maneira. Por mais que você faça uma experiência aqui, uma experiência ali, eu acho que um pouco a ideia, ela nunca vai ser uma coisa de uma ideia, isso vai funcionar para todo mundo, funciona. Então, acho que tem um processo que, do jeito que você está falando, eu vou estar morto antes de acontecer isso, com certeza.
né? Assim, porque eu não consigo ver assim que a gente está caminhando para ir. Pelo contrário, a gente está caminhando para armar a população, tá certo? Pode ser revertido, né? Mas assim, tudo pode ser, quase tudo pode ser revertido, menos morte. Mas assim, pode ser revertido mas assim, parece que o espírito que a gente está caminhando é esse espírito de faroeste, né? O Brasil já é, né, um faroeste de uma maneira geral, né, com a quantidade de assassinatos que a gente tem, etc. E a gente está estimulando isso, ou seja, defenda-se, né? É ao contrário de tudo que você está falando. E eu acho eu quero falar um pouco disso, eu acho que dessa semente que está brotando do defenda-se e cada um por si, mas antes eu acho que você tem razão, ainda estamos longe, tem muitos caminhos, um caminho longo, né, para a gente seguir, e eu gosto da imagem, a gente, nesse campo de segurança pública e justiça, a gente dá um passo, volta 3, dá 4, volta 2, dá 1, volta 5, então às vezes é muito difícil, mas eu acho só que, assim, mais do que conhecimento, formação e educação, etc., as pessoas precisam viver as experiências, assim, elas precisam viver as políticas públicas, né? Talvez seja exatamente isso que você falou, né? Mas, assim, essas experiências, elas são pequenas e, de fato, mas elas precisam escalar e as pessoas precisam viver e sentir que tem um outro jeito, né? Eu acho que isso é que vai ajudar as pessoas a começarem a pedir diferente, a cobrar diferente, né? Agora, sobre essa outra questão do defenda-se, é algo que tem me preocupado muito, né? Sobretudo nos 2 últimos anos, o meu trabalho é muito voltado para essa questão da segurança pública, da melhoria da estrutura das polícias e de todo o sistema de justiça e segurança para o Brasil. E a gente tem visto, sobretudo no começo de 2019, com a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, uma reversão dessa lógica completa, né? Então, a gente já sabia, o Bolsonaro tinha essa agenda de flexibilização do armamento muito forte, essa história dele, inclusive como parlamentar, é a base de apoio. Tem grupos organizados que são os atiradores, os caçadores, né? E são legítimos. A própria polícia também, não é? Né? Que apoia. E ele assumiu a primeira, enfim, no começo, em janeiro de 2019, já publicou uma norma para facilitar a compra de arma para pessoas que queiram ter arma em casa, nessa ideia de se defender, para legítima defesa, né? E quando a gente olha hoje, são mais de 30 normas, né, entre decretos e portarias que foram editadas, e que flexibilizam muito o acesso às armas, né? E isso é muito grave, porque, primeiro, né, joga para o cidadão, né, você, enfim, já que a polícia não funciona, a polícia nunca vai estar, o argumento é a polícia nunca vai estar o tempo todo em todos os lugares, a gente sabe disso, ninguém está pedindo isso, mas invista na polícia muito mais do que jogue para o cidadão. Então, ele diz, arme-se, está tudo certo, você precisa ter o seu direito. Essa ideia do direito individual, dessa liberdade, ganhou muita força no Brasil em 2005, no referendo, né? E as pessoas acreditam nisso. Muita gente não quer ter arma, mas diz assim, eu não quero ter, mas eu sou a favor do direito de quem quiser ter, que essa pessoa possa ter, né? Esquecendo que a arma, ela não é um instrumento que vai só garantir a defesa de quem compra. Pelo contrário, a arma é um instrumento de ataque e ela tem consequências coletivas, assim. Se o seu vizinho tem uma arma, é diferente dele ter um aspirador de pó, sabe? Assim, aquela arma, ela tem consequências, ela pode ser usada por uma criança dentro da casa, o seu filho pode brincar na casa do vizinho e aquela arma está na gaveta e ter uma consequência muito mais grave do que uma piscina, um aspirador de pó. Eu uso esse exemplo porque o pessoal diz, mas as pessoas morrem de piscina, né, caem afogadas, enfim, a consequência da arma é muito mais grave. Ela pode ser, como roubada ou furtada, né? Ela pode ser, hoje, com as flexibilizações, você tem você pode recarregar munição em casa, você tem manusear pólvora e outras coisas, pode ter uma explosão, ou seja, tem consequências muito coletivas. Então, essa ideia do meu direito individual à legítima defesa é muito delicado. Você pode até precisar, mas você precisa provar muito que você precisa de uma arma para realmente se defender. E o que foi feito até hoje é que isso foi absolutamente facilitado. É muito mais fácil comprar uma arma, não à toa a gente tem números recordes de novas armas em circulação, aí mais de 1 milhão de armas nos 2 últimos anos.
E é algo que, e quando a gente olha a política, o que tem sido feito pelo governo em termos de segurança pública é muito frágil. Assim. A gente tem o Ministério da Justiça que tem feito muito pouco pelas polícias, que não investe efetivamente numa política nacional de segurança, que apoia os estados e municípios, já que eles é que têm as suas polícias, as suas guardas, para fazerem boas políticas de segurança. Então, tem um contrassenso, né? O Bolsonaro grita e apoia as polícias, mas diz que o cidadão precisa se armar, e do ponto de vista de investimento público, da política pública, não tem uma boa política de segurança. Então, de fato, é jogar para essa lógica do todos contra todos, o que é muito ruim no nosso país, né? Assim, hoje 70% dos homicídios são praticados com armas de fogo, enquanto a média do mundo é 40%. Assim, é muito mais alto aqui. Né? Então, não dá para dizer que, mas os Estados Unidos, lá tem muita arma. Até lá, até quando você compara dados dos Estados Unidos com países com realidades próximas, o percentual de homicídios é mais alto que outros países com o mesmo perfil socioeconômico, porque a arma também, mesmo lá, tem um impacto. Né? E a nossa realidade é outra, né? A gente tem uma história de resolver conflito que é muito mais violenta, de pouco desse respeito do espaço individual, né? O Brasil é um povo que toca, que pega, que bate, que briga, que, né? A arma que dança e que da dança parte para agressão. A arma é um combustível aqui muito mais explosivo do que talvez em outras culturas também, né? Então, a gente já começa a ver, começa a acompanhar casos gravíssimos, né, de pequenos conflitos, do cara que quer a minha liberdade para me defender, mas eu quero a minha liberdade para poder, enfim, constranger minha companheira e, eventualmente, praticar violência doméstica, para mostrar a arma, levantar e mostrar para o meu vizinho que eu não estou muito feliz com o jeito que ele estacionou o carro. Então, ela é um combustível no nosso país, o efeito dela é muito mais nefasto do que talvez em outros, como os Estados Unidos, como gostam de comparar. Então, tem gente que fala que, no final, essa boa parte dessas armas vai acabar na mão dos bandidos, né? Porque o discurso defenda-se dos bandidos, né? Teoricamente é isso, né? Então você tem o direito de se defender de uma agressão de alguém, mas tem bastante gente que fala assim, no final essa arma vai ser roubada de algum jeito, a maioria delas vai cair na mão dos bandidos e que vão ficar muito melhor armados do que já eram. É isso mesmo? É isso, Celso. A gente, acho que não é só uma percepção, uma opinião, né? Existem pesquisas que mostram o quanto as armas legais, elas migram e abastecem o mercado legal, né? A gente mesmo, no Instituto da Paz, fez há alguns anos, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, uma pesquisa, a gente analisou as armas apreendidas pela polícia, né? Então, as armas usadas em roubo e em homicídio, né? De onde vinham essas armas? Parte delas você não consegue rastrear, porque elas são raspadas. Contrabando e raspadas. E raspadas, sobretudo, né? Então você não tem ali o numerinho, o número, exatamente, né? O número de série, enfim. Mas 40, de total de armas que a gente pôde rastrear, foram 2.200 armas, por aí, né? 40% dessas armas tinham origem legal, né? Então, elas tinham sido desviadas ou de empresas de segurança, ou de segurança privada, ou de uma pessoa que teve a arma furtada, né? Então, 40% não é desprezível, né? É muita coisa. Se a gente consegue, né? São 40% dessas armas que foram apreendidas em caso de roubo ou de um homicídio. Então, as armas, elas não nascem, eu brinco também, a gente não planta arma no quintal de casa. Elas são vendidas legalmente, claro, talvez os grandes fuzis, aquele imaginário do Rio de Janeiro, essas, de fato, a gente precisa conversar sobre a questão das fronteiras e do tráfico internacional, mas a arma do dia a dia do crime pequeno, das cidades, ela é uma arma nacional, uma Taurus, um revólver 38, uma pistola, fabricada aqui, que foi vendida para um cidadão, para uma instituição policial, para uma empresa de segurança, que foi desviada por muitas razões, foi perdida, foi roubada, foi propositalmente desviada, e a arma é um bem muito valioso para um bandido, né? Então, a arma na casa de uma pessoa, ela não, mais do que garante defesa, atrai ela se bandido, torna, claro. Exatamente. A gente Se ele fez souber agora, que você tem a arma,
Você é o alvo. É claro. Eventualmente, você pode usar para se defender? Eventualmente, mas assim, o uso para defesa, e aí tem estudos norte-americanos que mostram que a arma ela é muito mais usada, foi até um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, muito mais usada em situações de violência doméstica para coagir o morador da mesma casa do que para situações de defesa contra ataques e tal. Então, não, é um mito. Claro que tem casos, mas ela é muito usada de outras formas e ela é um alvo. A gente até mostrou recentemente, numa pesquisa que a gente está analisando os dados, num caso de uma pessoa que era um colecionador de armas, ele tinha mais de 60 armas, e a casa dele foi invadida e foram levadas 43 armas do acervo dessa pessoa, 43, né? E aí a gente mapeou, 5 dessas armas foram encontradas em situações de crimes depois, né? Então, um cara que estava roubando um carro, que trocou tiro com a polícia, inclusive acabou morrendo, um cara que estava transportando essa arma na estrada, várias outras situações, né, um crime também na estrada. Então, você veja, ela não é um bem que está ali, sumiu, evaporou. Ela vai ser usada, revendida. Então, o que a gente discute é qual a responsabilidade sobre isso, né? E um direito que é legítimo, individual, eventualmente até a legítima defesa, ele não pode pautar essa ampliação, essa enxurrada de armas na sociedade, porque elas têm consequências muito maiores do que simplesmente o cara que comprou para se sentir seguro, né? E não se fala disso, assim, né? Então, a gente discute muito, tem muita briga em família, né? Nas redes sociais, porque as pessoas dizem, mas não é o fato de gostar ou não gostar, de ser contra armas, o fato é dado objetivo, a arma tem consequência, meu amigo, você quer ter a sua arma, mas assim, tem que ser difícil mesmo conseguir, não é impossível, o Brasil sempre pôde comprar arma, mesmo depois do Estatuto do Desarmamento, não é fácil, e não tem que ser, porque eu repito, não é um aspirador nem uma vassoura, é uma arma. Mas também quem defende, né, o lobby armamentista, inverte muito essa narrativa, né, é muito interessante, assim, fica muito essa coisa de que, então, ou você é um esquerdista, que não quer ter arma, não quer que as pessoas tenham arma, quer desarmar todo mundo, é o seu direito, ninguém quer saber o seu direito individual, né, a gente quer controlar e tirar o direito das pessoas se defenderem. Gente, não é nada disso, assim. O que tem hoje na lei, antes das mudanças todas, já permitia a compra de armas. Só que não é fácil, e é disso que se trata, né? E aí, o que eu sempre gosto de trazer vamos discutir, você está com medo e quer segurança, vamos discutir polícia, né? Vamos, toda essa conversa que a gente estava tendo aí, né? E aí não tem, porque tem um interesse muito individual, né? E acho que tem uma outra coisa que também me chama muito a atenção, é que nessas facilitações de acesso à arma dos últimos anos, tem alguns grupos legítimos, esportistas, inclusive, né, os atiradores que praticam tiro, etc., caçadores e tal, que enfim, não sei exatamente o que eles vão caçar no Brasil, porque só vai caçar javali, né, porque a caça também não pode. Java-porco. Mas tudo bem, acho que é um grupo, a gente tem que, da democracia, etc. Agora, 60 armas para um atirador profissional, como é autorizado hoje, faz o menor sentido, que começa amanhã a praticar o tiro, 30 armas de uso restrito, e tem aí algumas, até fuzil semiautomático, de novo, não é fácil, mas é muito grave, né? Porque o que eu dizia, até dessas armas longas que vêm de fora, né, o fuzil, etc., que é o nosso imaginário, a gente pensa no morro do Rio de Janeiro, com aquela traficante, com aquela arma, facilitando o acesso dessas armas aqui dentro, mais gente comprando, você aumenta a oferta, é uma lei da economia, é mais, né, o bandido vai saber que tem mais gente com essa arma, ele pode até se assustar, pode, mas ele vai, um fetiche, é um instrumento de trabalho para ele, né? Então você começa a circular, põe em circulação essas quantidades enormes, quantidades de munição, né? Que não me parece razoável, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo é muito grave e eu me preocupo muito com o futuro do país, com o futuro dos nossos filhos, né? Eu quero uma sociedade segura para todo mundo, que direitos individuais sejam respeitados, mas eu não quero uma sociedade armada em que você sai na rua, tem uma briga e a gente corre o risco do cara ficar nervoso e sacar a arma e resolver ali. Esse risco já existe, já é assim, mas com mais armas, é matemático.
É isso, não tem lá, não tem segredo, né? Então, tem gente que acha que não tem a ver com segurança pública isso, que isso é intencional, de armar grupos específicos de apoio ao governo. Como que você vê isso? então esse é outra preocupação que habita aí as minhas noites mal dormidas. Eu acho que existe esse risco, e quando a gente acompanha o governo Bolsonaro, né, não sei se você deve lembrar da fatídica reunião ministerial, né, de 22 de abril do ano passado, quando, enfim, se tornou público o Bolsonaro dizendo povo armado não será escravizado, se um, vou usar um palavrão aqui, né, se um bosta do prefeito decretar, até porque não é nem meu, é do nosso presidente, né? Se um bosta do prefeito decretar um lockdown, o cidadão pode pegar sua arma para se contrapor ao lockdown. Ele disse isso e na mesma reunião ele disse aí, Fernando e Moro, era o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, assinem aí a portaria que foi publicada no dia seguinte, que ampliava o número de munições, né? Ali ficou muito claro e ele legitimou o uso político da arma, né? Assim, quando ele diz que o cidadão pode querer ir para a rua, seja para defender o seu trabalho, que é algo muito caro e que está muito difícil do país se defender, porque ele quer trabalhar e não quer ficar em casa e ele pode usar arma contra o prefeito, ele diz, vai lá e use, né? E aí a gente começou a se preocupar porque ele subiu o tom, né? E a gente começou a olhar um pouco mais e o que o presidente diz tem um impacto enorme na sociedade, né? Então, começamos a ver aqueles grupos armados, né? Teve aquele acampamento dos 300 ali em frente ao STF, ao Palácio do Planalto, com a famosa Sarah Winter, né? E começa a ter suspeita de gente armada ali nesse acampamento, você começa a ter discursos de agressão ao Supremo Tribunal Federal, a gente mapeou agora também casos de atentados, inclusive um caso agora do cara que ele jogou o veículo dele no Ministério da Justiça, né? Ele foi com o carro para cima, na verdade ele estava querendo mirar o STF, mas acho que ele era um pouco atrapalhado, ele errou. Mas dias antes, não, fora isso, né? Além de tudo, mas enfim, melhor assim, melhor que erre mesmo, que vai, né? Nem no Ministério da Justiça, nem no STF, mas enfim. E a gente identificou que esse cara, ele tinha um registro de arma, ele era CAC, ele tinha uma arma que tinha sido apreendido dias antes. Então, esse cara poderia ter chegado, além do seu veículo, com uma arma, né? Então, começa a surgir, sim, né, esse risco de grupos organizados. Eu me preocupo muito porque o presidente ele tem vindo num processo de deslegitimar as eleições, né? Ele já começa desde agora a plantar a sementinha e começar a dizer se o voto não for impresso, eu tenho dúvida se e eu acho que isso é possível ter. Eu acho que a polarização hoje está tão grande, e de novo, eu acho que tem grupos que querem armas, boa parte deles é gente séria, gente correta, tem o seu direito, está legítimo nessa história, mas vira um imbróglio, né? E dá margem para os malucos, né? E eu realmente, dada todas as mensagens que a gente tem recebido até hoje por parte desse governo, que o apreço à democracia não é o mais forte, ainda que no discurso isso apareça, né? O Bolsonaro inverte, ele diz assim, eu vou botar o exército na rua para garantir a liberdade, me parece um contrassenso, eu vou dar arma, né, para que você possa, um pouco um contrassenso, ele alimenta essa ideia de democracia, mas na prática ele não faz isso, né? Na prática ele, todas as ações. Então, eu acho que existe esse risco, eu não sei se tem, não é, né, grupos sendo formados, mas é possível de ter mais pessoas com acesso à arma, dispostas a defender, a viver e a morrer por um presidente, né? E aí a gente pode ver coisas mais graves no futuro. Então, acho que a gente tem que se preocupar. Eu não sou também fatalista, não, mas eu acho que tem que ficar atento, assim. Por isso que de restringir o acesso à arma é muito importante, porque ela pode, sim, ser usada por grupos que queiram lançar mão e defender alguma bandeira, seja o presidente ou alguma outra bandeira ideológica, porque os ânimos estão muito exaltados também. Eu acho que a gente está num momento que espaço para diálogo sadio praticamente morreu, né? Infelizmente. Então, eu acho que tem esse risco. E eu não sei, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, quanto isso é deliberado ou não é, né? Intencional, né? Parece ser, né? E acho que tem interesses também, né? Assim, a família, né? Os próprios filhos, muito relacionado com os grupos que apoiam as armas.
Tem uma discussão que a gente acompanha de abertura de empresa, começa a vir, tem uma abertura, a Sig Sauer, que é uma empresa alemã, e aí a gente já viu coisas do Eduardo Bolsonaro fazendo reunião e lobby para essa empresa. Então, tem interesses muito confusos, assim, para dizer o mínimo, né? Então, acho que é preciso, sim, ficar muito atento. Não se trata só do direito individual de quem quiser ter uma arma poder ter o direito de ter, tem muito mais por trás, né? E eu acho que é isso que também nós, como cidadãos, a gente devia ficar muito atento. Não se trata aqui de uma campanha porque não gostamos de arma, porque somos desarmamentistas, nada disso, assim, é muito racional, assim, é compromisso com segurança pública. Eu quero que você não tenha medo, que eu não tenha medo, que a pessoa pobre que mora na periferia não tenha medo e possa viver segura. E o caminho das armas não é o caminho que vai garantir. Exatamente, é o contrário. Tá. Eu quero voltar um pouquinho para a ideia das prisões, né, do encarceramento, que não tem resolvido, né, tá claro, né, não tem resolvido a questão que deveria resolver, ou seja, diminuir a violência no país, né? Tem gente que diz que aumenta, né, no final. Mas é assim, nós temos 700 mil, você falou, 700 e tantos mil pessoas presas. Como fazer, né, agora? Você tinha falado, tem que ter penas alternativas, tem que ter, portanto, a justiça, antes disso, né, a justiça não pode deixar... Às vezes a gente vê, né, o cara fica 2, 3 anos preso e depois não era ele, né? Desde isso que não era o cara. E então a justiça deveria ser muito mais rápida nisso e determinar penas alternativas, né? Desde que o cara pague de alguma maneira aquilo de errado que ele fez, né? Proporcionalmente, né? Então, mais ou menos esse é o panorama. Só que nós temos 700 mil caras lá hoje, entulhado, né? Lata de sardinha e tal. Aí a saída tem sido construir mais prisões, tá certo? O que eu faço com esses caras? Olha, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, mas vamos lá, né? Eu acho que tem duas, eu vou tentar separar minha resposta em dois eixos, assim, né? Um é o eixo da porta de entrada, né? Assim, como é que a gente continua alimentando e mandando pessoas para a prisão? A gente precisa trabalhar aqui. Não é não mandar pessoas para a prisão, mas é racionalizar, e tem a ver com aquele papo de prioridade que eu tinha dito lá atrás, né? Então, a gente precisa começar a direcionar os esforços para os crimes mais graves, né, parar de enxugar gelo, correr e dar um jeito de achar uma medida, uma pena diferente para os crimes mais leves. E aí a gente tem uma questão que boa parte das pessoas que estão presas tem a ver com crimes de drogas, né, de política de drogas. Então, a nossa lei de drogas, ela é uma lei que facilita muito esse encarceramento em massa, né? Então, eu não vou, é uma discussão longa, mas assim, se a gente quiser trabalhar a prioridade da polícia... Nós fizemos assunto sobre maconha e drogas e a descriminalização. Boa, obrigado. Descriminalização da maconha, em princípio, e tal. Até porque nós fizemos com o Siddhartha, que é que a ideia dele é assim, na verdade, ela já é acessível, né, para todo mundo, né? E quem vai preso é pobre, né? Assim, os ricos não vão. Então, na prática, ela já não é criminalizada, é só para quem é pobre. Então, ele falou, bom, esse é o resumo horroroso da minha conversa com ele, obviamente foi muito melhor, mas assim, nós conversamos um pouco sobre essa estrutura de drogas e o quanto isso não faz mais sentido. Então, essa parte já está bem falada. Ótimo, não, e assim, eu nem me aventuraria muito, mas então acho que tem uma coisa assim de priorizar e de colocar a polícia, tirar um pouco a polícia desses crimes, assim, colocar a polícia para fazer outro tipo de trabalho, meu amigo. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos investigar, investir na polícia civil com muita força, cobrar resultados, dizer, eu quero que nenhum homicídio fique sem investigação e sem resolução, né? Isso, acho que tem uma questão de prioridade. Mas, não é assim, o que acontece, né? Não é o que acontece. Mas a gente tem, acho que assim, Celso, é legal dizer, tem algumas políticas que muitas foram descontinuadas, você consegue, sobretudo quando o governador senta na mesa com os chefes de polícia,
com o secretário de segurança e cobra dados, indicadores. Tem no Espírito Santo tem um projeto muito bacana que chama Estado Presente. Eu acompanhei algumas reuniões, acompanho, o governador senta na mesa e tem indicadores de quantos homicídios foram esclarecidos naquele mês. E a prioridade é crime contra a vida. E aí você consegue, se tem essa cobrança, esse olhar para os dados, você consegue direcionar, e aquilo que eu falava, mesmo sem a reforma das polícias nesse modelo, você consegue botar para todo mundo para trabalhar, pelo menos indo para a mesma direção. Né? Então, tem caminhos. Então, acho que a primeira coisa é isso, e você tem que diminuir essa quantidade de prisões em flagrante dessa natureza, que acabam prendendo gente, o preto, pobre, e que é preso, etc. Então, acho que isso é uma questão, e investir muito rapidamente em outras formas de responsabilizar esses caras, porque continua sendo crime, ou mesmo deixar. Tem um tempo que deixa eu prender, já tem estados, tem experiências norte-americanas de que dá um tempo, se a polícia tem um tráfico sem violência, deixa ali por enquanto, não preciso agir ali, deixa eu priorizar. Tem até um nome isso, que eu acho que é um policiamento dissuasório, você faz uma escolha, é delicado, obviamente não é simples, porque é bom dizer que a polícia está passando pano, né? Mas tem formas de escolher isso, né? Então, acho que prioridades, é dar prioridade. Exatamente. Aí, acho que o outro ponto, já para dialogar com a situação atual, que é muito desafiador, o que a gente faz com essa massa de gente, né? Tá lá. Em sistemas que muitas vezes o Estado não chega, né? Então, a gente até formulou uma agenda de propostas e tinha lá a ideia de retomar o controle dos presídios, né? Então, eu acho que tem uma questão de ter que injetar recurso, e aí não só para construir vaga, mas assim, tem que ter dinheiro para investir naquelas estruturas em equipe. Eu acredito muito nos profissionais que estão ali. A gente, né? Então, assim, você precisa ter gente bem preparada lá dentro, assim, os inspetores e os agentes prisionais. Quem são? A gente não fala dessas pessoas, né? Assim, então, estão lá vivendo até uma experiência também complexa dentro da prisão. Então, como é que a gente trabalha esses profissionais? Investir e colocar gente, assim. E aí o governador ele vai ter que bancar isso, ele vai ter que dizer, olha, eu vou reestruturar o sistema prisional, né? Vou melhorar a vida dos presos, é isso que as pessoas vão falar. Exatamente. Eu passo fome e o cara vive bem lá dentro. Mas o que a gente precisa mostrar para as pessoas é que, assim, não é melhorar a vida, é também melhorar a vida dos presos, mas, assim, conseguir, porque as pessoas, é tudo muito imediato. Então, assim, o medo que eu tenho de ser assaltado, eu não conecto que o cara preso nessa situação, isso só alimenta esse ciclo de violência, né? É muito distante, né? Claro. Então, eu acho que tem que ter uma construção de comunicação, assim, para dizer para as pessoas assim, aquilo lá também é seu problema, porque prendeu hoje, amanhã vem de novo, vem outro, vai bater na sua porta do mesmo jeito. Aquele cara vai sair pior e ele é problema seu também. Se a gente investe agora, né, daqui a alguns anos, a tendência é melhorar, né? Então, assim, não é fácil, eu sei, parece uma coisa meio idílica, assim, isso que eu estou dizendo, mas também, sei lá, se eu soubesse, né? Mas acho que, assim, tem uma coisa de bancar essa agenda, de dizer, eu vou fazer. Mas não é de comunicação, as pessoas sabem disso, a questão é cobertor curto. As pessoas falam, bom, eu tenho dinheiro para... Todo mundo sabe que o cara sai pior da prisão, eu duvido que alguém não saiba disso hoje no país. A questão é, bom, mas vai dar dinheiro para os caras e essas outras milhares de questões outras que a gente tem no país, eu não estou defendendo, tá? Claro. Mas eu estou mostrando talvez um jeito das pessoas pensarem, que é falar assim, bom, eu tenho tanto de dinheiro, né? Tá certo? Eu vou botar aqui, entendeu? E todos esses outros aqui que tem aqui, que não são ladrões, que não são criminosos, e tarará. Eu compreendo, não quer dizer que eu concorde, mas eu compreendo essa sensação. Vou melhorar a vida deles. E todos os outros problemas, saneamento básico, escola para as pessoas que não roubam, né? E que não cometeram crime. Então, tem uma dificuldade de passar por isso que você está falando, que tem uma dificuldade prática, né? De orçamento, vamos chamar assim, não, talvez. Você tem toda a razão, mas assim, é super difícil, ainda mais hoje, né? Pensando na situação do Brasil, né? O Brasil quebrado do jeito que está.
Mas, assim, eu acho que a gente teve outros momentos em que a gente tinha condições de fazer isso, e que aí dá para fazer uma distribuição, né? Assim, você faz, de novo, se não no país inteiro, acho que essa lógica de criar alguns exemplos onde a coisa funciona, porque você vai criando, né? E aí pensar em fundos, você tem um FUNPEN, que é um Fundo Penitenciário Nacional, que tem recursos, então otimizar o uso desses recursos também, né? E tratar as unidades prisionais, então assim, fortalecer as equipes, botar diretor bom, diretor de presídio muito bom, profissional de excelência, combater também a corrupção dentro do sistema prisional, né? Então acho que isso, então eu acho que tem que ter essa vontade política e conseguir fazer esse equilíbrio, porque também não é que não tem recurso, né? Assim, e a gente tem recurso e a gente ouve muito, pelo menos já teve, né? Talvez hoje em dia a situação esteja pior, como eu estava falando, né? Mas muita história de mau uso, de desvio, a corrupção dentro do sistema prisional, né? Então, tem que entender que, assim, isso vai fazer parte da agenda, porque isso é tão difícil e é tão secundarizado que nem entra na agenda. Então, assim, não tem jeito, vai ter que comprar essa briga e a gente vai ter que dizer para as pessoas que, assim, faz parte da vida em sociedade tudo isso, e não dá para a gente fingir que não existe. Então, eu entendo, o cobertor é curto, é difícil, mas tem que ter algum tipo de distribuição de recursos e um político disposto a comprar essa briga, que a gente não tem, né? Assim, porque vai ter um custo, aí sim, um custo de decisório, de imagem, financeiro, né? E eu acho que a gente, enquanto não tiver alguém disposto a fazer isso, a gente não consegue avançar. Mas, assim, se a gente tiver redução de entrada, da porta de entrada, a gente já conseguir racionalizar aqui, já é um bom caminho, né? Porque não cresce tanto. E a outra coisa, só antes, porque isso que eu estou falando parece também muito delirante, muito difícil, que é 40% em média das pessoas presas são presos provisórios, que ainda não foram julgados. Então tem toda uma questão, e aí é fundamental, como o sistema de justiça, de agilizar, minha gente. Assim, não dá. Se tem uma pessoa presa, tem que, de novo, mas tem tantos outros processos. Tem, mas assim, a pessoa está presa, ela está com a liberdade restringida, é uma prioridade. Se ela não tem que estar presa, se ela é inocente, se já venceu o tempo que ela tinha que estar presa, ela tem que sair. Né? Então, também cobrar uma coisa mais rápida de integração entre os sistemas prisionais nos estados e os judiciários dos estados com o Ministério Público, tudo isso tem que andar. Então, já teve épocas que teve mutirões carcerários, em que vai um monte de advogado e juiz, e aí você revisita os processos e solta quem não precisa estar preso, né? Isso tem que ser recorrente, assim, né? Você tem que ter esse trabalho de gestão, tem um monte de gente que está lá que já cumpriu pena. E aí a outra coisa que tem, se a gente não tem informação, isso era uma outra coisa, os sistemas prisionais no Brasil, mesmo esse número que eu te dei lá, os 726 mil pessoas, o censo penitenciário é super difícil de construir, assim. Se hoje se perguntar, hoje, agora, nesse momento que a gente está conversando, quantas pessoas estão presas no Brasil? Ninguém sabe. Você não tem como saber. Você não tem um sistema único de informação com o perfil dos presos, de cada unidade, de cada prisão, que se consolide, que alimente. É uma loucura. O Brasil não sabe quantas pessoas estão sob custódia. Então, mostra essa falta de visão de sistema da coisa. Né? Então, um investimento possível também, que eu acho que é primordial, nisso, que também é custo, mas assim, você precisa informatizar tudo, ter um sistema de registro que comunique com o Ministério Público, com o Judiciário, para o processo andar. E aí não é só para o preso, é para o sistema de justiça, serve para todo mundo. Já que a gente então tem que mostrar para as pessoas que não é só o preso, vamos modernizar, integrar os sistemas de justiça, o sistema prisional, porque é uma zona, essa disputa corporativa, ela se consolida também muito nisso, cada um é dono da sua informação, e não temos dados e sistema de informação decente no Brasil sobre o sistema prisional. O que impossibilita até fazer isso rapidamente. Quem está aqui, quantos são, quantos já cumpriram pena, quantos deveriam ser. E aí enfim, é um caos. Né? Então, acho que tem alguns caminhos assim, não é Mas muito fácil. você falando dá um desânimo, parece que vai ser muito difícil resolver. Desculpa falar, mas assim, parece muito difícil. Além dos interesses corporativos, estão um pouco se lixando no final para o resultado final, né, ou para o país, cada um está defendendo o seu pedacinho, cada um que se vire, né, os interesses corporativos. As prisões estão na mão das organizações criminosas e não na mão do Estado. Sabe, você fala, não, isso aqui é muito difícil de resolver, é um pouco que eu falei, eu vou estar morto, talvez, eu não vou ver, eu já tenho certeza que não vou ver.
Mas assim, Celso, eu acho, né, é engraçado te ouvir, porque eu acho que tem tudo isso que eu te disse, é tudo muito estrutural, mas eu acho que assim, o único jeito da gente sair dessa cilada, desse buraco, é investir em medidas que não vão de cara lidar com tudo isso, porque é impossível lidar de uma só vez com tudo isso. Você precisa escolher algumas brigas e alguns focos. Então, eu usei o exemplo do Espírito Santo, porque eu acho que é uma política hoje que está acontecendo, que a gente vê que é possível. Talvez você não vá resolver todos os problemas ao mesmo tempo, você tem que escolher. Então, qual é a escolha? É reduzir o homicídio, né? E para reduzir o homicídio, você tem que passar por muitas discussões. Então, você tem o governador sentado ali, cobrando das polícias, né? Então, meu amigo, tudo bem, você continua aprendendo, tem o roubo, tem o tráfico, etc., mas vamos botar todo mundo para investigar esses homicídios, vamos aumentar o percentual de esclarecimento. Aí tem na mesa também o secretário responsável pelo sistema prisional, e eles discutem como é que a gente pode investir no sistema de tornozeleira eletrônica, que é um sistema que garante a responsabilização sem necessariamente deixar as pessoas presas. Então, a gente consegue punir as pessoas, responsabilizar sem deixar as pessoas presas, a gente consegue dar essa saneada no nosso sistema aqui, porque estava na mesa o cara do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do sistema prisional dele, ele vai lá e pede dinheiro para o Ministério da Justiça para financiar essas coisas, tem lá na mesa o pessoal que cuida da parte de penas alternativas, para também tentar, então, tem a central de penas alternativas aqui, a gente está fazendo X, Y, Z, né? E com esse acompanhamento, você consegue, né? Com essa lógica, bom, vamos deixar o sistema prisional para o homicida, para quem precisa, você consegue ir caminhando, né? Você consegue reduzir os índices, você consegue ir saneando o seu sistema prisional, né? É um modelo perfeito? Não é. Mas hoje tem um caminho importante que outras experiências do Brasil já fizeram isso. Lá atrás, na época do Eduardo Campos, o Pacto pela Vida em Pernambuco era isso, né? Mesmo o Distrito Federal tem uma política, e o importante é ter na mesa não só as polícias, mas os representantes do sistema prisional, do Tribunal de Justiça, do Judiciário, do Ministério Público, das prefeituras, né? Então, quando você tem um gestor que compre essa briga, você consegue fazer mudanças ali, né? Então, o desafio é, quando há troca de gestor, essa política continuar. Então, você precisa construir de um jeito formalizando, investindo nas pessoas, trazendo gente do governo que vai ficar, que não vai sair com você se você não for eleito. Então, tem caminhos para garantir um pouco mais essa perenidade das políticas, né? Então, e não é ideal, vai ter um monte de coisa, ainda tem, vai ter violência, vai ter o presídio, mas, assim, tem um caminho, né? E eu acho que dá para fazer, eu acredito muito, é um modelo, eu brinco às vezes que eu só falo, repito esse mantra, né, dessa política que a gente chama de gestão para resultados, quando você coloca na mesa todos os atores com a liderança máxima, cobrando resultados mensalmente, monitorando os dados, e isso faz uma diferença enorme, dá um trabalho para o governador e para toda a equipe, mas tem recurso, e aí você organiza, aí você vai fazer parceria com o BID, você consegue recurso externo para pôr, tem um monte de órgão internacional querendo investir nas questões de segurança pública, segurança cidadã no Brasil, BNDES, então não é que também essa coisa do recurso, se você quer e você se organiza, você consegue, né? Então, tem exemplos, sobretudo nos âmbitos dos estados, assim, eu acho que mesmo hoje o Pernambuco voltou a dar força para o Pacto pela Vida, então, olhar a política pública ajuda, e eu acho que tem caminho, sim. Então, mudar o foco. E aí não é estrutural, eu não vou melhorar tudo, ainda vou continuar com alguns presídios, talvez alguns deles ainda estejam na mão da facção, mas você consegue diminuir a quantidade de pessoas, você consegue racionalizar, com isso você consegue separar os diferentes presos, você vai isolando liderança, é incremental, demora um pouco mais, mas é possível, e o governador, em alguma medida, consegue colher algum fruto político também para usar isso positivamente para si, exatamente. Se melhorar dentro dos 4 anos. É isso, exatamente. E tem uma outra coisa que as pessoas falam, que é uma questão de cultura da própria polícia, que a própria polícia mata em vez de prender, né? Ou seja, prefere matar, elimina logo e pronto. Alguém que ou não deveria ser preso dentro do teu olhar, deveria ter outro tipo de pena, ou em vez de prender, a gente mata, até porque já resolveu o assunto. Que é uma questão de cultura, né, da polícia, não é isso?
que é mais difícil ainda de resolver, não é? Olha, bem que você falou que os nossos temas, só tema cabeludo, né? Só bucha, né? Mas vamos lá, eu adoro essa discussão. É assim, acho que assim, a gente tem... Eu gosto sempre de fazer uma contextualização, que às vezes é meio dura, mas assim, a polícia, ela é o órgão que, se tem um órgão que eventualmente pode precisar matar, é a polícia, né? Assim, faz parte, porque a polícia é o órgão do Estado que usa a força, né? Aquilo que eu te falei, a gente deixa da selvageria do todos contra todos e passa para o Estado, e aí tem um órgão que faz isso, né? Então, a gente precisa discutir polícia também, enquanto sociedade, como órgão que usa a força. Então, eventualmente, ela vai precisar apertar o gatilho. Sei lá, se tem alguém em risco, um refém, talvez ela precise usar, né? Dito isso, o que a gente precisa no Brasil é que as nossas polícias entendam que elas podem usar a força, mas isso não é um direito absoluto. Ele é um direito que a sociedade deu para elas, né? Assim, você é minha polícia, na minha sociedade democrática, portanto, eu posso e devo discutir a forma como você usa a força, né? E a polícia no Brasil não aceita isso. Assim, é uma polícia muito refratária a qualquer crítica, e ela é muito autônoma, independente. O único que pode falar de mim sou eu mesmo, e todo o resto é lido como uma crítica, né? A justiça é assim também, né? A justiça no Brasil também é assim. Também. E aí você tem um não debate e uma leitura de qualquer coisa que venha para discutir o uso da força ou a violência, porque a força é diferente de violência. Quando ela usa excessivamente, ela mata muito, ela, em vez de prender, já resolve. E isso acontece, ela deixa de ser força e passa a ser violência ou uso abusivo da força. Não tem diálogo, então a polícia se fecha. Então, isso já por si só já é muito ruim, né? Então, é uma polícia refratária que não aceita discutir com a sociedade o uso da força. Isso é histórico, é um modelo de muitas polícias e do nosso país com muita força, né? Dito isso, a gente tem um outro padrão, que é, porque essa polícia nunca foi aberta ao controle, né, nunca permitiu, ela meio que faz o que quer, né? E aí, sim, existe uma visão, e também isso foi reforçado nos últimos anos, eu acho que, assim, discursos de governantes fazem muita diferença, então o próprio governador João Dória, quando foi eleito, o Witzel, o Bolsonaro, as pesquisas que existem mostram que o discurso do líder tem um impacto lá na ponta da linha em quem aperta o gatilho, né? Facilita, assim, se o cara libera, tem uma tendência, né? Então, tem essa legitimação para vamos resolver aí, né? E isso é muito grave, é uma cultura da polícia brasileira, né? Então, essa forma de resolver conflitos, que sempre foi de uso excessivo da força, a não abertura para a sociedade fiscalizar e controlar, e esses discursos que legitimam isso, faz com que as nossas polícias tenham sido muito mais violentas nos últimos tempos, e isso é um problema grave, porque a violência policial, ela também recai sobre grupos vulneráveis, o percentual de negros mortos pela polícia é muito maior, mesmo os policiais que morrem também são policiais negros, então você tem essa questão racial, e esse é um problema muito grave, né? Então, acho que uma coisa que a gente viu agora na pandemia, não sei o quanto, enfim, todo mundo aqui acompanhou, precisou subir para o STF, né? Estava tendo operação policial em tempos de pandemia, inclusive, assim, atrapalhando medidas comunitárias de distribuição de cesta básica, entra a polícia lá e fala, o que é isso, gente? A gente está falando de uma pandemia, não precisa, desculpa, agora não é a hora de combater o tráfico, nesse momento não é a hora, né? E precisou subir para o STF, ter uma liminar do ministro Fachin para suspender as operações policiais no Rio. E aí a letalidade caiu, né? Então, assim, tem um jeito de atuar dessa polícia, e sobretudo o Rio é muito esse exemplo dessa lógica do confronto, que também é um perfil da nossa polícia, é uma lógica muito de vamos combater o crime, combater o inimigo e ir para cima, né? Em vez de usar inteligência, de novo, em vez de usar investigação, o que se faz um monte de operação espetaculosa, isso dá imagem, isso dá voto, né? Dá voto mais ou menos, dá voto para quem não está morrendo, né? Para a família de quem não está morrendo, de quem está bem ali na fita. Então, também a polícia ela é usada pelos políticos nessa lógica. De novo, a gente cai naquilo de não investir e tal. Por outro lado, a gente tem exemplos que dá para diminuir a letalidade policial, né? Por exemplo, agora mesmo, em São Paulo, em 2020, primeiro semestre, teve
boom, um pico de aumento de mortos pela polícia. Ninguém entendeu, porque a gente falou, gente, aqui em São Paulo é diferente do Rio, a letalidade policial, né? No Rio tem muito a ver com esse confronto nas favelas. Aqui em São Paulo é muito na perseguição do crime contra o patrimônio. Então, teve um roubo de carro, um roubo de moto, a polícia vai atrás, troca tiro e a pessoa morre, né? O crime patrimonial caiu, porque as pessoas não estavam circulando, então não tinham que roubar, então o crime de roubo de veículos caiu. E a letalidade policial aumentou. A gente falou, ué, por quê, né? E foi no momento em que a gente viu muitas filmagens, né, de casos de racismo, de violência policial, não necessariamente morte, né? A gente viu um perfil mais violento, que eu acho que é fruto até das nossas eleições, do perfil do nosso governador lá atrás, né? De uma polícia da eleição do Bolsonaro. Mas, do segundo semestre para cá, a letalidade caiu, né? E tem caído. Assim. Então, e a gente começa a ver que assim, a polícia, se ela consegue, como, né? Fazendo uma apuração mais célere dos casos de letalidade internamente, né? A discussão de câmeras corporais, que é uma discussão que começa a ter, né? Desse controle da interação da polícia com a sociedade, fazer estudo de caso, porque muitas dessas mortes são ilegais, mas muitas são legítimas, talvez o cara tenha que realmente precisado matar naquela situação para se defender ou defender outro, ou às vezes ela é uma bobagem de procedimento, porque a polícia tem procedimento para usar a força, porque afinal de contas ela faz isso. Então, tem estudos de caso, de você botar a polícia para estudar cada situação e, além de apurar, melhorar os procedimentos. Então, como é uma instituição que ela consegue olhar o fenômeno do uso da força letal, do apertar o gatilho e controlar isso. E é o que a gente tem visto em São Paulo. Então, também tem uma questão de, se a gente profissionaliza as nossas polícias, elas são tratadas e tem gente com essa visão, você consegue controlar a violência policial claramente. Assim. Acho que tem que ter a vontade política e essa visão, os protocolos, né, os procedimentos, a apuração célere, metodologias e procedimentos para o uso das armas, outros tipos de violência aqui, por exemplo, violência em manifestação, que ainda é um problema, os policiais usam a força, mas você tem policiais mediadores, você investe num perfil de diálogo, né? Você forma esses policiais para o diálogo e não para o enfrentamento. Então, tem muitos caminhos e aí tem experiências que funcionam. A gente precisa querer, de novo, né? Tomar a decisão política e fazer. Tomara que meus netos consigam viver nesse lugar aí que você está falando. Bom, nós vamos encerrar, a gente já está, por incrível que pareça, 1h40 conversando. Nossa. E eu sempre encerro com a mesma pergunta. Quem somos nós? Ai, quem somos nós? Puxa, acho que nós somos uma sociedade, uma sociedade muito forte, muito, muito potente, que hoje vive uma situação de silenciamento, mas que eu acho que tem muita força e apesar de parecer difícil e talvez um cenário pouco auspicioso, a gente tem muitas manifestações por parte mesmo dessas pessoas, dessa sociedade, de grupos organizados, de movimento negro, a sociedade civil, o movimento de mulheres que estão lutando muito para construir uma sociedade mais justa e menos violenta. Então, acho que a gente tem essa contradição, mas que também é uma potência para poder transformar e mover o Brasil para frente com menos violência e mais justiça. Tomara. Muito obrigado.